Olá, pessoal do segundo ano. Estamos aqui para mais um resumo de filosofia da aula número 1. O que é ética? Ética sempre contrapondo a moral. Sempre que a gente fala de ética e moral, nós estamos falando sobre comportamento, atitudes, escolhas. Então, o que se trata de ética, o que se trata de moral? Quando a gente fala de ética e moral, a gente sempre imagina aqueles dois personagens, um anjinho e o diabinho. O que eu vou fazer? O certo ou o errado? É sempre o resultado de um julgamento, ou pelo caminho mais fácil, ou pelo caminho que julgamos correto. Então, o que vem a ser ética, ou da palavra grego ethos? Ethos é um conjunto de leis e costumes que regem a vida de um grupo social. É também a constância no comportamento individual que se baseia na vivência e nos costumes, ou seja, existem normas, existem regras. A minha particular escolha ou seleção dessas regras nós vamos chamar de ética. Ética é: esta minha escolha está de acordo com as regras da sociedade, com as normas de convivência? Eu acho isso correto, então isto é uma ética. Por sua vez, a moral continua sendo esse conjunto de leis e costumes, mas são essas normas em conjunto. Então, na relação entre moral e ética, a grande diferença está no ponto de vista. Nós temos regras e normas. Eu escolho regras e normas. A moral são as regras e normas escolhidas por todos. A ética são as regras e normas que eu escolho. Exemplo: o ladrão que diz: eu roubo, mas não mato. Roubar é contra a moral, mas ele tem uma ética: eu não mato. Ou seja, ele tem um limite, ele se impôs uma condição. Então, a moral é um conjunto de regras e costumes que determinam o comportamento de indivíduos em um grupo social. Existem regras, existem costumes, existem normas. Isto é moral. Então, esse conjunto de regras e costumes se baseia em noções de bem e mal. Ou seja, quais são normas e regras que levam ao bem? Este é o objetivo. Opa, se ocorrer o mal, então aí nós temos que rever esta moral. Então, o bem corresponde aos valores, às escolhas de comportamentos considerados aceitáveis e esperados, que vão ter bons resultados. O mal vai corresponder ao quê? A valores e comportamentos considerados condenáveis ou passíveis de punição, inclusive. Já a ética é o quê? É a minha reflexão sobre esses princípios que fundamentam a vida moral. Devo ou não seguir esse fundamento? Tá? Essa reflexão pode ser individual, mas também coletiva. Tá? Mas geralmente ela é individual, sobre um ponto de vista particular. Mas como reflexão sobre a moral, a ética é uma escolha autônoma de valores que devem ser vividos de forma coerente. Mas qual a diferença então entre moral e ética? A moral são regras e costumes. A moral são estruturadas socialmente e historicamente. A moral é a coerência que relaciona-se à vivência dos valores entre bem e mal. Já a ética são o quê? A reflexão dessas regras e costumes. A ética é realizada individualmente ou por um grupo, sobre um ponto de vista particular. A ética é a coerência relacionando-se à constância das escolhas, das opções autônomas, minhas, próprias, particulares, de valores. Então, vamos ver o contrário. O que é um comportamento imoral? É aquilo que transgride um conjunto de costumes e valores do grupo social no qual o sujeito está inserido. O que é um comportamento antiético? É aquilo que transgride a forma como um indivíduo se comporta habitualmente frente a esses valores da moral na qual está inserido. Tá? Então, essa é a diferença entre moral e ética. O que são agora, então, valores? Valores são aquilo que nós optamos, aquilo que nós escolhemos como um bom termo
para alcançar o objetivo ou evitar o mal. Então, o que é valor? São essas opções em que se reconhece socialmente, coletivamente, o seu bom resultado. Então, o valor é uma opção também, é uma escolha, mas com bom resultado. Entre a relação agora de moral, ética com o direito. O que é o direito? O direito já implica em lei, e toda lei tem uma, ou deve prever, uma sanção. Ou seja, eu não vou seguir uma lei. O que é uma lei? É uma norma, é um preceito, mas cristalizado. Ele está além da moral. Ou seja, comumente nós podemos dizer, ele é escrito. Só que toda lei escrita tem que prever também uma sanção. Por quê? Porque eu não vou obedecer uma lei em que não tem castigo. Por que eu vou seguir essa lei se eu não tenho nenhuma penalidade? Então, o direito tem que prever sim também a penalidade. O que eu deixo de ganhar com isso? Por que eu vou seguir esta lei? Então, aí nós temos já uma prerrogativa entre o que é ética, o que é moral, o que é direito e lei. Ok, obrigado pessoal. Por hoje seria isto. Até mais.